Na semana passada, numa entrevista com o presidente Lula, perguntaram a respeito das relações com o Congresso e o Lula disse que o presidente da Câmara e o presidente do Senado não precisam do presidente da República para coisa alguma, mas que ele, presidente da República, ele sim precisa do presidente da Câmara e do presidente do Senado. O assunto era a eleição para a presidência das duas casas. Em fevereiro do ano que vem nós teremos nova direção. E essa frase dita pelo Lula, embora não seja inteiramente verdadeira, não é verdade que para coisa nenhuma o presidente do Senado e o presidente da Câmara precisam do presidente da República, mas ela traz ali uma expressão do que mudou no Brasil, do que está acontecendo e de alterações drásticas, importantes, mas silenciosas, que tem como berço o texto constitucional, mas que se desenvolvem principalmente com iniciativas tomadas pelo Eduardo Cunha, quando este presidia a Câmara dos Deputados. E Arthur Lira era da turma do Cunha. Aprendeu muito com o Cunha, em termos de manobras, em termos de capacidade de controlar vários setores diferentes, distintos entre si, da Câmara, e também as armas à disposição do presidente da Câmara para conseguir o que quer do Executivo. Bom, a Constituição de 88, já dissemos isso aqui várias vezes, ela foi escrita por um grupo de pessoas heterogêneo, não há dúvida, mas com, majoritariamente, os olhos no retrovisor. E é normal, porque quando um país decide estabelecer uma Assembleia Constituinte, escrever uma nova Constituição, é porque ou ele está saindo de uma grande crise, ou ele está emergindo de uma ditadura, de um período ditatorial, ou houve uma revolução. Então é preciso escrever uma Constituição compatível com os princípios daquela revolução. A terceira hipótese nunca ocorreu no Brasil. Nunca houve uma revolução. E uma revolução nesses termos, de mudança da ordem, de mudança a respeito do controle dos meios de produção. Nunca houve. Houve a Revolução Burguesa, feita pelo Getúlio em 30. Mas revolução no sentido de ruptura com uma ordem econômica e estabelecimento de uma ordem nova, nunca houve. Mas os outros dois aspectos, o Brasil, claro, saía de uma ditadura. Uma longa ditadura. 21 anos. Muito longa. E, claro, esse período considerável foi responsável, inclusive, pela formação política de muitos que ali estavam. Muitos eram crianças quando houve o golpe militar. Então, foram amadurecendo, estudando, aprendendo e tendo formação política naquela circunstância específica
uma ditadura. Com repressão, com assassinato pelo Estado, com tortura, com perseguição, com atos arbitrários, é óbvio, como é comum às ditaduras. E com execuções sumárias, com pena de morte estabelecida informalmente, à revelia do texto legal. Então era um ambiente muito específico e que formou aquela gente. Então é natural que eles tenham partido para aquela empreitada, escrever uma nova Constituição, olhando para o retrovisor e vendo aquele passado e o que deveria ser feito para que não se repetisse um episódio como aquele. Uma quadra da história como aquela. Então, isso já levou a um texto que equilibrava mais a importância do legislativo com a importância do executivo, com a importância do judiciário. E até entregou-se, mais do que ao judiciário como um todo, mas ao Supremo Tribunal Federal especificamente, um nível inédito de poder, inédito para a história brasileira, seja no período monárquico, seja no período republicano. E, ao mesmo tempo, enquanto dava aos prefeitos, por exemplo, um primeiro momento de folga financeira, porque eles recebiam mais recursos do bolo tributário, porém não receberam atribuições compatíveis com o fato de que recebiam mais recursos. Isso depois foi modificado, né? E as coisas voltaram a ser apertadas para os municípios. Mas o Congresso ganhou mais poder. No entanto, é no governo da Dilma que o Congresso começa a avançar em direção a mecanismos de poder que sempre estiveram nas mãos do Executivo. Inclusive a grana. Esse movimento foi iniciado pelo Eduardo Cunha. Não foi incrementado, mas foi mantido pelo Rodrigo Maia. E aí, no governo Bolsonaro, depois de um período em que o Congresso claramente foi hostil a muitas decisões do governo, o Bolsonaro não apenas se aproxima do centrão, ou seja, do grande bloco político que decide para onde vai o Congresso, porque tem voto. Porque tem voto. O PL pode fazer muito barulho, o PT pode fazer muito barulho. Normalmente, aquilo que você encontra no noticiário referente ao Congresso são discursos ou de gente do PL, ou de gente do PT, ou do PCdoB, ou do PSOL, enfim, desse grupo político, ou do PL e alguns agregados ali, do Novo, e de alguns partidos do Centrão. Mas na hora do voto, o Centrão decide para onde vai o vento. O que vai ser aprovado ou rejeitado. Porque tem voto. Isso seria inútil se não houvesse uma coordenação central. Porque aí você teria apenas um grande grupo de partidos que não estariam afinados necessária e permanentemente vinculada ou ao PT ou ao PL. Mas não, você tem um grupo coordenado, articulado, que tem comando. E tem comando porque tem dinheiro.
e tem dinheiro porque passou a controlar as emendas e, gravíssimo, a execução orçamentária. Isso ocorre pela primeira vez no governo de Jair Bolsonaro, quando o Bolsonaro entrega ao Ciro Nogueira não apenas aquele ministério que tem cara de chefia de gabinete, porque, de certa forma, filtra o que chega ao presidente, leva orientações gerais para os ministérios todos, que é a Casa Civil. Mais do que isso, a execução orçamentária foi retirada do Paulo Guedes e transferida para Ciro Nogueira. Ou seja, para o grupo que lidera, que comanda essa reunião informal de partidos, que é o Centrão. E Ciro Nogueira e Arthur Lira, embora com discursos diferentes, o Ciro Nogueira, que já foi aliadíssimo do PT, foi ministro do PT, aliadíssimo do Lula depois da Dilma, e hoje é um defensor de Bolsonaro, ataca o PT, ataca o Lula, o governo Lula, enquanto o Lira não. O Lira dá algumas declarações mais pesadas quando ele quer mandar recados. Mas ele não está claramente, publicamente associado a esse ou aquele grupo político. Mas os dois são afinadíssimos, tocam a mesma música, no mesmo tom. Lira e Ciro Nogueira. E claro, há aqueles que vão ganhando poder, tornam seus partidos relevantes e começam a participar das decisões. É o caso do Kassab. O Kassab, ele sabe jogar a disputa partidária. Ele fez um partido para si e ele consegue ter acesso ao governo Lula, ao governo Tarcísio, a prefeituras importantes. Tem a prefeitura do Rio, Belo Horizonte, ele é fortíssimo. E no Congresso Nacional, ele ganhou tal poder que ninguém conseguiu impor ao Kassab a retirada da candidatura do Brito. O Antônio Brito é do partido do Kassab, PSD da Bahia. E parecia ganhar força com o enfraquecimento daquele que antes, no início da prosa, era visto como o favorito, Elmar Nascimento, porque tinha o apoio do Lira. Mas muito antes de chegar o momento de o Lira formalizar esse apoio, o Lira foi se distanciando da candidatura de Elmar. Houve até alguns atritos. E ele resolveu, então, não impor o nome. O Lira percebeu que ele precisava garantir o que já havia conquistado. Ou seja, ter capacidade de influenciar a próxima presidência da Câmara, influenciar a próxima mesa diretora e influenciar os partidos do Centrão. Hoje ele é poderosíssimo, porque ele tem a chave do cofre, das emendas. O que antes era do governo, então era deputado, era prefeito, governador, batendo lá na porta do Ministério da Fazenda ou do Planejamento. Eu preciso dessa verba. Com
a construção da ideia de as emendas se tornarem impositivas, isso muito antes de Eduardo Cunha. Essa ideia, ela começou a ganhar força com Antônio Carlos Magalhães, com a ACM. Cresceu com Eduardo Cunha, ela se materializa, e com Arthur Lira, mas principalmente com aquele momento chave da entrega da execução orçamentária para alguém do Centrão, quando o Bolsonaro entrega a execução orçamentária para o Ciro Nogueira, a transferência de poder foi enorme. E aí, os ministros olha a loucura, precisam ir ao Congresso para que sejam liberadas verbas referentes às execuções orçamentárias daqueles ministérios. Há 10 anos, o Congresso tinha, pelas emendas impositivas, cerca de 5 bilhões de reais. Terá 50, 56, 10 vezes mais. Isso significa 10 vezes mais poder. Se você perde o dinheiro, se você perde não apenas a capacidade de ganhar apoio parlamentar com o uso de verba, mas se você perde a capacidade, por exemplo, de garantir verba para o Ministério do Meio Ambiente, para reforma agrária, para transportes, reforma de rodovias. Aliás, esse é um problema permanente, constante. O governo faz muito mal, né? Você tem rodovias federais de muita importância, com tráfego gigantesco de caminhões, carros, ônibus. E os caras dão concessão à iniciativa privada sem obrigatoriedade de duplicação da pista. Ou seja, o governo não se ajuda, né? É incompetência, relapso. Os governos, a história do executivo no Brasil. Mas perder dinheiro significa perder poder. Mas isso é importante, porque o Congresso já tem avançado sobre o Judiciário. Enquanto esperneia e grita, o Supremo está tomando em suas mãos tarefas que são do Legislativo. Já ocorreu, já. Mas isso virou um mote, na verdade, para aumentar o poder do Legislativo, até ao ponto de agora querer dar palavra final sobre matéria constitucional. Uma parte considerável do Congresso quer que o Parlamento, que Senado e Câmara tenham o direito à revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso é escandaloso. Isso é claramente anticonstitucional, inconstitucional. E quando eles tomam decisões inconstitucionais, sabendo que o Supremo dirá isso é inconstitucional, o que eles fazem hoje? A festa das emendas. É a banalização do que é constitucional. Vão enfiando na Constituição coisas efêmeras, pontuais, circunstanciais, só para dificultar a derrubada pelo Supremo. E claro, quando aquela emenda fere princípios inalteráveis da Constituição, o Supremo pode dizer, não pode, não pode. Isso aí fere cláusula intocável da Constituição. Caso contrário, eles vão enfiando, como fizeram com reforma previdenciária, com reforma trabalhista. Aí está. Não é um movimento anárquico. Há uma direção econômica. A plutocracia que sempre governou o Brasil. Sempre. Quer que o Congresso seja o muro
não apenas as decisões do Supremo, não apenas a possibilidade de o governo realizar aquilo que está na previsão orçamentária. A contenção é ideológica. Se amanhã ou depois, pelas urnas, o povo brasileiro, em sua maioria, elege um revolucionário, o que ele poderá fazer? Nada. Porque ele terá de passar pela aprovação do Congresso, não no sentido da determinação constitucional de que o Congresso deve aprovar projetos do governo, mas no sentido de impedir execução do que está em um programa de governo escolhido pelo eleitor. Inclusive, sem que o Executivo transtorne o ambiente constitucional. Será o controle pelo Congresso e o impedimento de que, pelo caminho eleitoral, se estabeleça um governo revolucionário. Mas o povo também pode construir um Congresso revolucionário. Essa é a possibilidade idealizada na Constituição. Essa não é a realidade política brasileira. Por quê? O povo recebe o cardápio. O cardápio é feito pelos partidos, pela direção, pelo generalato dos partidos. Tanto que hoje, e até pela regra eleitoral brasileira, grande parte da Câmara dos Deputados é constituída por gente que não teve voto suficiente para lá estar, mas está pela regra eleitoral, pela distribuição das cadeiras. Na eleição proporcional. Senado não. Senado é votação majoritária. O Congresso instalado. Mas a formação, quem de fato estará no Congresso? Que partidos terão o controle do voto? O controle dos ventos nas votações? E, portanto, com o controle do dinheiro público, pelas emendas e pela execução orçamentária, que hoje é coisa do parlamento. É um absurdo, mas é. E tendo controle político, inclusive sobre as ações do Executivo, está estabelecido um muro ideológico que se pretende permanente, como se quisesse conter não apenas movimentos políticos, conter o próprio movimento da história, meu caro Ronald Gimenez. Este é o Bandeirantes Acontece, este tema de abertura daqui a